Olá, gente! De volta com mais uma edição do Papo Máximo, direto das instalações da Máximos Comunicação em Nova Serrana. A partir de agora, muita alegria, muita informação. Esse conteúdo que é transmitido pela Rádio 98.7, conhecida como a Rádio da Família em Nova Serrana, e também pela TV Candidez de Divinópolis, recebendo sempre os melhores convidados. E hoje, tenho a alegria de contar mais uma vez com a participação desse grande profissional, tem feito a diferença no mercado em geral, né? Dênio Benfica, o seu boa noite. Seja muito bem-vindo, um prazer contar com a sua participação. Você que a partir de agora vai compartilhar conhecimento com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte, com o nosso seguidor. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ângelo. Muito obrigado, né, mais uma vez pelo convite de estar aqui, batendo esse papo super especial com você, esse papo máximo, né, com você, e para a gente levar aí informação para a sua audiência, para os telespectadores que estão acompanhando esse conteúdo aí. Eu sempre questiono quem participa aqui, o que você gostou da ideia, do projeto, do Papo Máximo. Quero ouvir sua opinião. O nome ele é bem sugestivo, né? Um papo máximo. Então, cada convidado que vem, cada tema que vem, sempre é um máximo, né? E você busca levar conteúdo importante e relevante para a vida das pessoas, né? Eu acompanho, não consigo acompanhar todos os episódios, né? Mas eu acompanho com certa frequência, acompanho nas redes sociais, vejo os convidados que você traz. Então, sempre tem temas relevantes, sempre tem algo para a gente aprender, né? E lembrando para as pessoas que estão acessando esse conteúdo, ele é de graça. Né? Então hoje a gente só não desenvolve se a gente não quiser, porque o conteúdo tem, a plataforma tem, os meios de acessar tem, né? Basta a pessoa querer acessar esse tipo de conteúdo. Muito legal. Parabéns pelo projeto, né? E que você continue trazendo cada vez mais pessoas que tragam conteúdo para ajudar a sua audiência, ajudar as pessoas aqui da nossa região. Deninho, em relação à questão do inovar, temos que trabalhar essa questão mesmo, né? Considerar e executar mesmo, né? O inovar sempre. Total, né? Hoje a gente fala o seguinte, hoje não é uma competição mais do grande com o pequeno. A competição hoje ela é local, né? A competição hoje é de quem se adapta mais rápido às mudanças que estão tendo no mercado. Eu converso assim, dou treinamento para muitas pessoas, converso com muitas pessoas e quando eu pergunto para eles assim, você esperava passar por uma pandemia na sua vida? Ninguém esperava. Então a pandemia veio e forçou a gente a inovar várias coisas dentro do nosso mecanismo de trabalho, né? Teve um momento assim, que ninguém podia sair de casa, né? Lockdown total. A gente passou a usar máscara, o modelo de fazer negócio ficou diferente, a forma do consumidor consumir e comprar ficou diferente, a digitalização das empresas acelerou muito esse processo, né? Então a inovação ela tem que estar no nosso dia a dia, a gente tem que ficar atento a tudo que está vindo de novo e a todos. Eu tenho que ficar atento ao meu cliente, o que o meu cliente está inovando. Eu tenho que ficar atento ao meu concorrente, o que o meu concorrente está inovando, né? Para saber se eu estou ali, se eu estou ficando para trás, se eu estou na frente dos meus concorrentes, para saber ali em que estágio do meu negócio eu estou, né? Então a inovação é algo que a gente não pode negligenciar. Esse olhar perante o concorrente não seria meio justo? Copiar o concorrente? Não é bem copiar, mas eu tenho que estar antenado para saber o que ele está fazendo. Quais que são os passos que ele está tomando, qual que é o lugar que ele está ocupando, né? Então eu tenho que estar monitorando ele, não é nem ficar copiando. Porque o certo, né, é a gente estar passos à frente dos nossos concorrentes, né? Esse é um papo máximo, né? Vamos falar assim. E aí, mas eu não posso deixar de olhar para saber o que ele está fazendo. Porque ele pode estar me copiando ou ele também pode estar me vigiando. Então eu tenho que saber o que o mercado, o que está transparecendo no mercado. Eu tenho que ficar sempre, por isso que eu falo, atento a tudo e a todos. Ô, Dênio, o balanço que você faz em relação a 2022, positivo, né? Com certeza. Não, com No certeza. profissional, no pessoal, tudo deu muito certo, né, meu amigo? Com certeza. Foi um ano de muita luta, né? Igual todos os outros anos que a gente vem enfrentando, né? O brasileiro ele vive de luta, né? E eu não sou diferente. Mas graças a Deus, um ano de muita colheita também, né? Um ano de plantar muito para os próximos anos também. Eu tive uma grata surpresa, a família vai crescer, né? Também, com a graça de Deus, tem, né, mais uma filha que está a caminho aí. No profissional, as coisas indo muito bem, a gente conseguiu sustentar um projeto de internacionalização, né? Então hoje a gente tem uma parceria com uma empresa de Angola que tem filial em Portugal também. A gente faz treinamento lá para a equipe dessa empresa. Então a gente, desde 2021, né, a gente começou essa parceria, ela sustentou em 2022 e para 2023 a gente tem mais projetos de treinar vários colaboradores dentro dessa empresa.
Então, 2023 também promete um ano de muito trabalho, de muitas oportunidades, né? Então, eu estou sempre buscando essa inovação para poder estar chegando nesses lugares. Essas parcerias, alianças, hoje o mercado exige, né? É importante, né? Com certeza, né? Eu falo assim que quanto mais parceiros você tiver, mais longe vão chegar os seus braços, né? Porque hoje sozinho a gente pode até chegar em algum lugar, mas se a gente tem as pessoas certas, a gente tem mais acesso, né? É até curioso, existe uma ferramenta que chama mapa de influência, né? Ela é relacionada assim, por exemplo, se você precisar conversar com uma pessoa super importante, quantas pessoas você precisa se conectar até chegar nessa pessoa? Né? Por exemplo, vamos supor que alguém precisa conversar com o Fábio Avelar. E aí, se ele conhece você, então ele precisa de uma conexão só para chegar até ele, que pode chegar até você, ô Ângelo, eu estou precisando falar com o Fábio, você pode intermediar para mim, fazendo favor? Né? Então eu falo muito desse mapa de influência. E aí essas conexões, elas acabam abrindo portas para a gente, né? Então é o nosso networking. Dentro dos treinamentos eu até falo que quanto mais a gente aumentar e qualificar o nosso networking, mais portas e mais oportunidades a gente pode ter na nossa vida. Maravilha. Dene Benfica, que é natural de Nova Serrana, com muito orgulho, né? Terra dos sapatos. Você já militou na área calçadista? Hoje, na verdade, você destina o seu conhecimento com pessoas também dessa área, né, Dene? Também eu como bom, né, como cria de Nova Serrana, eu comecei, né, no chão de fábrica, igual a maioria das pessoas daqui da cidade, né? Verdade. Eu lembro que meu primeiro serviço foi na a época chamava Calçados Benfica, né? Hoje é BFK. Foi do meu tio lá, do Antônio, né? Até sou muito grato a ele por essa oportunidade. Eu trabalhava num balancinho lá. Na época era um balancinho lá que a gente acionava era até com a mão, assim. Era um balancinho mecânico que chamava, tava buscando o nome aqui. E aí eu passei por várias funções, do chão de fábrica mesmo, né? Eu só não costurei, pespontei, né? O resto das operações eu já fiz. Hoje eu não tenho a prática, né? Mas eu já tive a experiência de ter feito várias funções. Depois eu migrei para a área administrativa, né? E depois eu fui buscando o autodesenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, né? E aí eu fui partindo para outros meios, desenvolver pessoas, dar consultorias em empresas, fazer palestras, treinamentos, que é a carreira hoje onde eu dou muito foco, onde eu dou muita ênfase, né? Como tem sido a aceitação desse seu trabalho aí? Vamos falar 2022, ou desde quando você ingressou, tem contribuído muito com o desenvolvimento de pessoas na área profissional, na área pessoal? Como que você analisa esse seu nicho? Graças a Deus o trabalho é bem aceito, né? Eu, ao longo da minha carreira, eu pude fazer trabalhos sólidos, né? Ter consistência. Então, eu tenho uma boa aceitação do mercado, tenho uma boa aceitação das pessoas também. Então, hoje eu finalizo 2022 tendo ajudado aí mais de 11 mil pessoas, né? Com palestras, com treinamentos, com consultorias, mentoria de um a um, assim, eu ajudei mais de 100 empresas já a potencializarem os seus negócios. Então, quer dizer, é um número que me mostra algo, né? Que pelo menos algo bom tem, Com né? certeza. Então, a gente já teve a oportunidade de trabalhar para empresas, prestar serviços, né? Para empresas de outros estados, para empresas fora do país. Então, é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, né? E de entender que a gente está no caminho certo. Tem muita coisa a evoluir? Tenho, sempre vai ter, né? Mas aquele trabalho que a gente está fazendo está tendo consistência, está tendo frutos. A gente recebe muito depoimento das pessoas falando quanto melhorou a vida delas, quanto o negócio delas melhoraram. Então é isso que vale, sabe, Ângelo? Então, né, a minha análise é que 2022 foi muito legal, o que eu venho desenvolvendo até agora, assim, está sendo um trabalho bem consistente, um trabalho muito transparente. Eu gosto muito de levar para as pessoas tudo aquilo que eu já vivenciei, que eu já testei, que eu já validei, né? Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala para a pessoa assim, ah, faz isso, mas sem eu ter feito, sem eu saber a consequência que aquilo vai gerar. Então eu só impulsiono a pessoa para ir, para fazer alguma ação daquela que eu sei o resultado que pode gerar para ela, né? Então eu falo que isso eu chamo de congruência, né? Eu falar para a pessoa fazer algo que eu pratico na minha vida, dentro dos meus negócios, dentro da minha carreira. Então eu trabalho bem dentro dessa linha. E com o mercado exigente, com certeza as pessoas têm recorrido para evoluir em suas respectivas áreas, né? O interesse do profissional, do gerente de fábrica, do cara do escritório, isso é uma busca constante, né, meu amigo Dani? O mercado hoje está muito competitivo, né? Então, assim, as empresas estão muito competitivas, o mercado. Então, hoje, quanto mais o profissional ele se capacita, ele se desenvolve, mais resultado ele vai É a entregar. questão do conhecimento, né? Sem dúvida. Do conhecimento
Eu falo muito o seguinte, ó, tem uma frase que eu falo que é o seguinte, existe conhecimento e existe sabedoria. E aí existe uma diferença gigante entre os dois, é como se fosse um abismo que separasse os dois. Conhecimento é tudo aquilo que a gente sabe. E sabedoria é quando eu uso o que eu sei para gerar resultado, né? Então, se eu não uso o meu conhecimento, é melhor que eu nem saiba, né? Porque senão eu estou só ocupando espaço dentro da minha mente. Então eu falo muito isso. E quanto mais o profissional hoje ele busca conhecimento e busca colocar isso em prática para gerar mais resultado para ele, melhor profissional, mais performance ele vai ter, né? Mais valorizado ele vai ficar no mercado. É isso que a gente busca fazer. 2022, a gente criou um treinamento específico aqui para Nova Serrana e região, Ângelo, que é um treinamento na área de liderança, né? Pessoas que lideram outras pessoas. E esse treinamento ele foi muito bem aceito, graças a Deus, né? A gente lançou ele em outubro, a gente executou 3 turmas dele dentro desse ano ainda, né? E a gente tem uma turma prevista para janeiro, a gente continuar com esse treinamento. A gente percebe que o quê? O papel do líder é um papel muito importante na vida de qualquer negócio. Independente do tamanho, independente de quantas pessoas o líder lidera, né? O desenvolvimento da liderança ele é muito importante, porque o líder que é o exemplo, né? O líder que vai mostrar o caminho, o líder que vai orientar a pessoa, o líder que vai estar junto com a pessoa ali no dia a dia, sabendo das dificuldades, sabendo dos pontos fortes. Então, esse treinamento ele chama Arte de Liderar. Quanto mais a gente desenvolver essa maestria de liderar pessoas, né, melhores vão ser os resultados que a gente vai gerar para a nossa vida pessoal e também para a nossa vida profissional. Certo. Dene, aquele profissional que parou no tempo, estagnado, que acredita muito naquele método antigo, ele existe ainda? Existe, sem dúvida. Sempre existe aquelas pessoas que falam assim, isso aqui eu já sei. Que aí entra naquela vala que eu te falei do conhecimento e sabedoria. Tá, ele sabe aquilo que a gente está falando, só que ele não executa. E aí ele acaba não tendo os benefícios que ele poderia ter. Então é melhor que ele nem soubesse, né? Um exemplo, eu sei que fumar faz mal, mas eu tô fumando. Mas então é melhor se você não soubesse, né? Porque aí você não ficava nem com a consciência, né? Não sei se esse é o melhor exemplo, mas é o que me veio aqui agora para falar. Então, entre você saber, entre você conhecer e você usar isso a seu favor, existe uma vala muito grande. A questão das transformações, temos que acompanhar, né, essa evolução. Não tem como fugir, né, Denis? Você falou no início do nosso bate-papo de assistir, fazer a leitura do que está acontecendo, o vizinho ali e tal, porque é o norte, né, para tudo, né? Com certeza, a gente precisa estar monitorando tudo. E é aquilo que eu falei com você, que a gente entrou no assunto da inovação, né? A inovação ela está acontecendo a todo momento. Em tudo, né? Exatamente. A gente nunca vai estar 100% pronto. Porque se a gente tiver 100% pronto é porque alguma coisa parou no tempo, né? Então sempre vai ter algum ponto na nossa vida, na nossa carreira que a gente pode evoluir, né? Porque quem que sabe tudo hoje em dia? Ninguém sabe tudo. Então a gente está sempre tem algo que a gente pode evoluir, que a gente pode melhorar, que seja na comunicação, que seja na postura, que seja no comportamento, que seja na nossa conduta, que seja na liderança, que seja no jeito da gente tratar as outras pessoas, né? Então existe sempre algum pontinho ali que a gente pode desenvolver ainda mais e melhorar a nossa performance. Então o seu trabalho é melhorar, evoluir as pessoas, né, em várias áreas, finanças, vendas, mercado de trabalho, você consegue atender essas demandas? Isso. Eu me posiciono hoje, Ângelo, como desenvolvedor de pessoas e de negócios, né? E como que eu faço isso? Eu desperto a consciência das pessoas para que elas gerem mais e melhores resultados. Porque hoje em dia, eu faço isso nas minhas palestras, nos treinamentos. Eu sempre pergunto para as pessoas, você considera que você pode entregar mais resultado do que você faz hoje? E aí a margem é assim, 99,9% acredita que pode fazer mais. E aí eu fico me perguntando, mas por que essa pessoa ainda não faz? Porque ela ainda não despertou a consciência dela, né? E como que a gente desperta essa questão da consciência? É fazendo exercícios de autoconhecimento, de autorreflexões, através de perguntas abertas. Porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas elas não tiram um tempo para elas olharem para elas mesmas, né? Então, perguntas simples, do jeito assim, por exemplo, Ângelo, quais que são os seus 3 principais pontos fortes? Quando eu pergunto isso para as pessoas, Ângelo, dentro do treinamento, as pessoas elas ficam travadas, né? Elas ficam com dificuldade de responder. E pior ainda, quando a gente pergunta assim, quais 3 pontos que você precisa melhorar e evoluir na sua vida ou na sua carreira?
Aí a pessoa trava mais ainda. Agora, quando a gente pergunta assim, ô Ângelo, pensa no seu melhor amigo, na pessoa que você mais passa tempo. Quais que são os 3 pontos fortes daquela pessoa? A pessoa fala de bate-pronto. O que você acha que aquela pessoa precisa melhorar? Fala de bate-pronto também. Então, quer dizer, qual que é a análise que eu faço com isso? As pessoas hoje, elas sabem muito mais falar do outro do que falar de si mesmo, né? E hoje o primeiro ponto para a gente performar mais é quando a gente tem o autoconhecimento. É quando eu olho para dentro de mim, quando eu identifico qual que é o meu ponto forte, o que eu sou muito bom. Por exemplo, né, você trabalha com comunicação há vários anos. Então, isso é um ponto forte seu. Né? Então, alguém te perguntar, você tem que falar isso de bate pronto. Aí, qual que é um ponto de melhoria? Aí você vai buscar saber, eu preciso melhorar essa questão aqui, porque se eu melhorar isso aqui, eu vou performar mais nessa área. Isso gera o quê? Oportunidade de crescimento. Né? Então, por isso que eu falo, a gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. Se a gente pegar, assim, todas as nossas competências e habilidades, a gente não é nota 10 em tudo. Né? Vai ter alguma coisinha ali que a gente pode melhorar. E quando a gente acha que a gente está muito bom naquela habilidade, talvez o mercado chega com uma nova exigência, algo assim, nossa, eu nem tinha pensado nisso. E nisso aqui eu não sou tão bom. E aí agora eu tenho que me preocupar com isso, porque eu preciso desenvolver isso para eu performar mais. Então eu sempre falo assim, a gente tem que estar atento a tudo, a todos. Né? Esse mercado nosso ele tem muitas terminologias em inglês, né? Então é dentro dessa questão de desenvolver habilidades. É um termo que é usado, soft skills, né? Que para o português mesmo é desenvolvimento de habilidades. Né? Então hoje a gente precisa ter 3 pontos essenciais. A gente precisa desenvolver os nossos conhecimentos, precisa aprimorar, precisa desenvolver as nossas habilidades e precisa melhorar as nossas atitudes. Né? Quando eu penso nesse tripé, quando eu tenho desenvolvido competência, habilidade e atitude, eu tenho a competência necessária para eu exercer aquela função para a qual eu fui contratado. Por exemplo, para eu fazer palestras, eu tive que buscar conhecimento. Eu tive que desenvolver a habilidade de falar em público, de expressões corporais, comunicação, velocidade de fala, acelerar, falar um pouco mais devagar, né? Você como comunicador, você sabe isso com excelência. E eu tive que desenvolver também a minha atitude, de falar para o mercado assim, o mercado, eu estou fazendo palestra agora, e de falar com os meus conhecidos que, se pintar uma oportunidade, eu estou fazendo palestra. E foi assim que eu comecei. Então, eu fui nesse tripé e isso me gerou a competência necessária para eu fazer a palestra. E aí eu fiz a primeira, eu fiz a segunda e hoje eu já impactei aí mais de 11 mil pessoas com treinamentos, com palestras, com consultorias. Né? Então, é por isso que eu falo, né? Vou voltar lá na questão da congruência. Eu fui buscar esse desenvolvimento nas 3 áreas, conhecimento, habilidade e atitude, que me gerou a competência para poder fazer aquilo que eu faço hoje. Não preciso me desenvolver mais? Longe disso. Preciso me desenvolver e me desenvolvo todos os dias. Todos os dias, Ângelo, religiosamente, eu estou estudando. Eu me desenvolvo, eu estou vendo um vídeo, eu estou lendo um livro, eu estou lendo artigos, eu estou buscando conhecimento, eu estou conversando com pessoas, eu estou fazendo curso. Então, todos os dias eu estou evoluindo em alguma parte da minha vida. Denis, é comum você deparar com um cara muito limitado nesses cursos, cara que consegue compreender, sobressair em alguma área, assim. Cara limitado, não consegue desenvolver, tem dificuldade de pegar a mensagem e colocar em prática. Isso existe? Existe essa pessoa? Eu vou te responder o seguinte, assim, eu não vou falar que a pessoa é limitada na questão de conhecimento. Eu parto de um pressuposto seguinte, tem uma frase que eu aprendi. O problema não está no aprendizado. Eu considero que todo mundo aprende, todo mundo tem a capacidade de aprender. Isso é num todo, né? Isso. O problema é na execução. Então, o que eu vejo acontecer muito, Ângelo? As pessoas, elas investem tempo e dinheiro para fazer um curso, para fazer um treinamento. Elas vão para dentro de uma sala de aula, passam lá um número de horas, tem toda aquela bagagem de conhecimento, conversa com muitas pessoas. Beleza, elas saem de lá assim, transformadas, impactadas, né? Tô falando assim, eu tô falando de um modo geral, em qualquer tipo de curso a gente aprende algo. Uhum. Então ela sai de lá impactada, querendo transformar algo. Só que ela sai com a intenção. Então a partir de tal dia eu vou fazer tal coisa. Então, ela está com a intenção. Só que quando chega o dia, ela não executa. Ela não faz o principal, que é a ação. Né? Então por isso que eu falo essa frase, o problema não está no aprendizado. Eu parto de um pressuposto que todo mundo tem a capacidade de aprender algo. Uns aprendem mais, outros aprendem menos.
O problema maior, que aí eu vejo com uma escala maior de pessoas, é a execução. Executar aquilo que ela aprendeu. A gente escuta com muita frequência quando as pessoas saem de uma palestra, né? Ela sai, igual você falou aí, sai com o astral em cima, que vai colocar em prática aquilo que ela escutou, acompanhou, mas, igual você falou, não coloca de imediato em prática, né? Vai postergando. O problema é isso. E o que, baseado nessa experiência, o que eu busco fazer dentro dos treinamentos, né? Eu trabalho com planos de ação. Então, todas as pessoas que fazem treinamento comigo, elas saem de lá com um plano de ação, com atividades para ela fazer após o treinamento. Foi uma forma que eu busquei para ver se eu conseguia contribuir mais com a pessoa pós o treinamento. Porque, infelizmente, a gente não consegue monitorar todo mundo, né? E também a pessoa ela tem que ter a responsabilidade dela. Porque assim, a pessoa vai por que é? Ela vai por livre e espontânea vontade, sim, né? Claro. Ela não é pressionada. E aí, então, a gente tenta fazer todas as formas possíveis para ela sair de lá tendo um norte, tendo um direcionamento. Tá, beleza, eu fiz o curso, eu aprendi o que fazer. Mas aí, como que eu vou fazer? Ela sai de lá com como. E aí, só basta ela ter a ação de executar. É só isso que ela tem que fazer. Porque isso aí, infelizmente, a gente não pode fazer por todas as pessoas, né? Que tipo de público, de profissional consome mais os seus cursos, o seu conhecimento? Quem é que mais recorre ao seu conhecimento? Hoje, né, nesse treinamento que a gente está desenvolvendo de liderança, ele é mais voltado, por exemplo, para as pessoas que lideram pessoas. Gerentes de venda, líderes de setores, gestores, né, em todos os níveis. Não falo só dos industriais, mas dos comerciais, dos bancários, por exemplo. Médicos que têm equipes, né, porque os médicos eles formam, entendem lá da medicina, mas eles não têm o conteúdo e a bagagem da liderança de pessoas, de técnicas administrativas, né? Então, hoje, o nosso treinamento hoje, ele fala muito para esse tipo de público, né? O treinamento de vendas ele é voltado muito para os vendedores, né? Indiferente do segmento, indiferente do mercado. E no treinamento de finanças aí já vai mais para quem tem a dificuldade em lidar com dinheiro. Aquela pessoa que não sabe gerenciar o dinheiro dela, né? Aquela pessoa assim que chega o final do mês, o salário já acabou. Então, é muito voltado para esse tipo de pessoa, que hoje a gente tem uma parcela muito alta, né, da população que está endividada. Essa falta de disciplina, né? Com essas pessoas, com essa questão financeira. Dinheiro é muito fácil de gastar, né? Difícil de ganhar e fácil de gastá-lo, né, Denis? Demais, né? E eu acho que não é nem a questão de disciplina. E a pessoa chega narrando o problema que ela não consegue mesmo. É porque não sabe. É por isso que eu acho que não é nem a questão da disciplina, é porque ela não sabe como gerenciar realmente o dinheiro. Aquela pessoa assim, tá, eu recebi hoje. E aí você me convida, Dani, é dezembro, vamos fazer uma resenha? Vamos sair para jantar? Não, vamos, eu tô com dinheiro. Só que eu não sei quanto que eu posso gastar nessa resenha minha com você. Uhum. E aí talvez eu gasto além do que eu podia, e aí vai faltar para alguma outra parte. Né? E aí o que a pessoa recorre? Ao cartão de crédito, recorre a um empréstimo, recorre a um parcelamento, a pagar a cota mínima ali do cartão de crédito. E isso vai acabando virando uma bola de neve. Né? Então, hoje eu falo muito, né, dentro do meu posicionamento, que é despertar a consciência. Então, eu não falo, em todos os treinamentos que eu faço, eu não falo nada assim, ó, ninguém aqui está errado. Eu não estou aqui para falar que você está errado ou que você está certo. Eu estou aqui para falar o seguinte, que ó, é isso aqui que você está fazendo. Se você está fazendo certo ou errado, aí você que tem que optar em decidir, né? Eu estou aqui para te mostrar, eu gasto mais do que eu ganho. Ok, você gasta mais do que você ganha. Então, agora você tem consciência do que você está gastando, para onde seu dinheiro está indo. Se você acha que isso está errado, você sabe onde você pode cortar, porque você está tendo a clareza necessária de onde você está errando. Entende? Final de ano, as pessoas vão receber o 13º, né? Ele faria uma diferença na economia dessa pessoa se ele souber administrar? Porque muita gente empolga e vai para as viagens, aí vem a questão da reserva, né? Tem os dois pontos, né? Tem as empresas... Ou esse dinheiro é para gastar mesmo de qualquer maneira. Não, então, aí de um lado tem as empresas querendo que as pessoas gastem todo o dinheiro, né? Para elas terem mais lucro, e da outra parte tem a pessoa, ela tem que saber aquilo que ela pode gastar, né? Por isso que eu falo muito da questão da clareza e da consciência. Então, se eu tenho consciência do quanto eu posso gastar, eu determino cotas de quanto eu posso gastar por cada categoria. Por exemplo, final de ano, eu quero dar presentes para quais pessoas?
Um exemplo, não, eu vou dar presente para minha mãe, para os meus filhos, e para minha esposa, um exemplo. Tá, mas um ticket até quanto que eu posso gastar de presente? Muita gente talvez pode entender isso como mesquinharia. Não, mas não é nem isso, é questão de organização financeira, né? Então, se eu sei que eu posso gastar aquilo ali, por que eu vou gastar mais? Né? Então, eu não preciso me comprometer meu estilo de vida para poder beneficiar outras pessoas. Então, eu tenho que pensar em mim, na minha organização, na minha estrutura. E se eu entender que fala assim, ó, infelizmente esse ano eu usei o meu dinheiro para pagar a conta, não vou poder dar nenhum presente. E tá tudo certo. Né? Melhor a pessoa ter o crédito do que ficar vivendo de status para a família, né? Parece ser simples, mas essa resposta que falta realmente conhecimento. É interessante essa sua resposta, né? Se eu aparecer em cima disso. Falta conhecimento para administrar os recursos, né? E aquele cara que vem lá, que começou sua empresa, você deve receber demanda desse pessoal que começou no food fábrica, de repente começou pequenininho, e a coisa cresceu e chega um determinado momento que não consegue mais gerir, né? Isso, falta conhecimento. Ele recorre a você? Tem muitas pessoas. Eu ajudei mais de 100 pessoas já com mentorias, né? Esse tipo de mentoria eu falo que é mentoria de 1 a 1. Então eu sento com a pessoa e entendo qual que é a dificuldade dela. Ah, eu tenho gestão aqui de fazer o meu fluxo de caixa, de fazer o meu controle financeiro, que é uma demanda que eu recebo muito. Tá, beleza. Então eu vou sentar com essa pessoa e entender, né, qual que é o movimento financeiro dela. Organizo o estudo e ensino para ela como que ela vai administrar aquilo dali para frente, né? Ah, eu preciso entender, vender mais, tá? Eu vejo quais que são as dificuldades da pessoa, vejo os produtos que ela tem, os clientes, como ela está posicionada, então faço uma avaliação, um diagnóstico da empresa para poder ajudar ela pontualmente naquela necessidade que ela tem, dentro da minha expertise, né? Então hoje, o meu foco para mentorias, nesse caso, são micro e pequenos negócios. Então é onde eu consigo ter a expertise para ajudar, né, na questão de finanças, na questão de vendas, na questão do marketing digital, questão de redes sociais, do posicionamento em si. Aí eu tenho autoridade para poder ajudar, né? Agora, pequenas, médias e grandes empresas, aí já não está na minha alçada, né? Aí já é um outro passo, então já seria outro tipo de profissional, né? Eu vou caminhar para chegar nesse modo, assim, desse perfil de empresa também. Acontece do patrão, do gestor, valorizar os profissionais, encaminhá-los para um treinamento. Isso é muito comum, porque a gente escuta que o patrão não está aí com um profissional e cobra resultado. Isso existe na prática? Existe, né? Existe os dois lados. Existe os que não investem e existe os que estão começando a investir, né? Eu bato muito nessa tecla hoje, aqui dentro de Nova Serrana, né, com as pessoas com quem eu converso. Eu vejo o seguinte, uma discrepância. Por exemplo, talvez o operador, ele manuseia uma máquina lá de R$500 mil, de R$800 mil, de até R$1 milhão. E aí talvez o treinador, o operador, ele não recebe, durante um ano, ele não recebe nenhum treinamento, né? Como ele pode aperfeiçoar aquele processo, talvez da empresa que forneceu o equipamento, ou talvez de um outro treinamento fora, né? Então essa discrepância eu vejo que ela acontece muito aqui dentro do nosso cenário. É uma coisa que eu luto, né, para isso acabar, para isso começar a mudar. Porque eu falo o seguinte, tem duas coisas que nunca vão acabar nas empresas, independente da tecnologia que exista, que é processo de pessoas. As empresas sempre vão depender de pessoas. E quanto mais a tecnologia avança, mais essas pessoas precisam ficar capacitadas, né? Então hoje o digital está avançando muito, a gente está saindo, a gente já está numa transição muito grande do mecânico para o digital. Hoje a maioria das máquinas tem painéis digitais, né? Então tanto a pessoa que dá a manutenção, ela precisa se aperfeiçoar, quanto o operador também. Então, né, eu te contei que o meu primeiro trabalho lá foi naquele balancinho mecânico. Você apertava ele, o negócio girava uma engrenagem, pá, aí batia. Hoje isso não existe mais. Hoje tem o hidráulico, tem o balancinho de ponte e tem muito componente eletrônico, tem muito componente digital, né? Então, olha só como a pessoa precisa estar desenvolvendo, como os empresários precisam capacitar as pessoas para fazer a leitura de um painel, fazer a leitura de um erro, para desenvolver essa visão, para detectar, para entender, motivar a pessoa, para saber trazer a pessoa para o lado dela e inspirar ela a gerar mais resultado. Então hoje eu considero assim que o desenvolvimento das pessoas ele é primordial. Porque imagina, Ângelo,
são as pessoas que executam os processos, certo? São as pessoas que fazem os produtos. Exatamente. São as pessoas que atendem os clientes, né? São as pessoas que entregam os produtos. Então você precisa investir em quem? As pessoas. Pessoas. E nos processos. A tecnologia não vai, então vai ser sempre dependente da mão de obra do profissional. Sempre. Por mais tecnológico que uma máquina for, precisa de uma pessoa estar por trás programando ela, né? Então a tecnologia, ela vai acabar com algumas profissões, é fato, mas ela vai criar novas. Isso também é fato, né? Vou dar um exemplo aqui na cidade, por exemplo, lá no ABC. Não sei se você tem o hábito de ir lá. Você já foi lá? Sim. Tá? Aqui é Max Supermercados, tá? Tô brincando, pode falar. Ah, não, só tô brincando. Não, eu só vou falar por causa de um processo. É porque lá tem 2 caixas lá que não tem o operador, não tem a pessoa do caixa que fica lá passando o produto e lendo. Você mesmo pega os seus produtos lá na gôndola e você tem eu esqueci como é que fala. Eu passei lá onde eu vi. Você mesmo coloca o seu cestinho com os produtos lá e você pega e passa o leitor. Você passa os seus produtos lá, ele já dá lá, sua compra deu tanto. Aí você passa o cartão e você já vai embora. Você não precisa pegar a fila convencional do caixa, pessoa física. Né? E o que é isso? Isso é tendência, né? Isso vai ser implantado. Então, isso, por exemplo, o que isso faz? A profissão caixa de supermercado, ela está, entre aspas, ameaçada. Entre aspas, né? Só que vai gerar outras demandas. Então vai vir novas profissões, vão nascer novas profissões, né? Então essa pessoa que hoje é caixa do supermercado, ela tem que ficar antenada, né? Frentistas de postos de gasolina, por exemplo. Nos Estados Unidos é muito comum, se for abastecer o carro, é você mesmo que abastece. Então você tem que sair do carro, você tem que ir lá pegar a bomba e abastecer o seu carro. Aí depois você coloca no lugar, você vai lá no caixa e paga. Então isso é muito comum. E aí, então, a gente tem que ficar antenado. Outro exemplo também, shopping, né? Shoppings, né? Isso. Você chega na garagem lá, para entrar, já não tem o ser humano ali para te atender, né? É a máquina mesmo. No cartãozinho, né? É que você clica lá, sai o papelzinho, você fica lá no shopping, a hora que você sair, você já paga, só mostra lá no leitor, a saída está liberada. Então, hoje a gente tem que ficar muito antenado. Então, por mais que a tecnologia ela avance, né? Eu falo, as empresas, qualquer tipo de empresa, ela sempre vai depender de 2 fatores. Pessoas e processos. Isso aí é sem dúvida. Mas o cidadão capacitado, né? Sim. Que o caixa, eu não estou desmerecendo, mas você consegue, qualquer pessoa, exercer tal função, né? Tal profissão. Assim, a gente não está aqui desmerecendo nenhuma das profissões, né? A gente está aqui falando assim das transformações, assim, né? Exatamente. Essa palavra é sensacional. A transformação que está ocorrendo no mercado. E aí nós, como profissionais, a gente tem que ficar atento. A minha profissão ela está ameaçada, sim ou não? Então eu tenho que olhar. Então, no período de pandemia, o que aconteceu? Não podia fazer nada presencial, né? Eu faço palestra, eu faço treinamento. Como é que a gente fez? Então, a gente foi partir para o meio digital, né? Do online. Então, por isso que a gente conseguiu chegar lá em Angola, a gente conseguiu chegar lá em Portugal. Né? Foi através Você ministra cursos? Sim. Para pessoas desses países citados? Sim. A gente fechou uma parceria com uma empresa lá de Angola. Você falou no início. Então, a gente capacita, né? O time dessa empresa e ela tem uma filial em Portugal. A gente capacita o pessoal de Portugal também. Então, foi através desse mecanismo. Então, se a gente não se adaptasse, a gente ia facilmente sair do mercado. A gente não ia ter demanda. Né? E isso proporcionou com que a gente prestasse serviço muito rápido. Empresas de Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro. Né? Então, foi muito legal. Isso contribuiu muito com a expansão da empresa, que ajudou muito. Então, hoje a gente pode chegar em vários lugares de uma forma assim, mais rápida e mais barata para todas as partes, né? Tanto para a gente, que a gente pode fazer do nosso ambiente, né? Quanto para a empresa, que ela não precisa parar toda a empresa, né? As pessoas não precisam deslocar para estar tudo num lugar só. No tocante à tecnologia, a pandemia acabou acelerando alguns desses processos, né? Que era previsto para mais adiante, para o futuro, acabou sendo forçado a serem executados já de imediato. Total. A gente vê a questão hoje assim do e-commerce, né? Exatamente. O e-commerce hoje, a compra no e-commerce já é maior do que a compra na loja física. Então, assim, hoje eu estou mexendo com uma construção, estou construindo uma casa. A maioria das coisas que a gente pode comprar,
pela internet a gente compra. Então, antigamente, isso, quando falava em construção civil, por exemplo, era inviável. Hoje a gente já está um clique aqui que a gente já compra as coisas. Esse empresário vai deixar de arcar com aluguel e outras despesas, né, Deninho? Acho que é uma preocupação de muitos hoje, né? Tem que rever essa questão também. Mas tem o consumidor que gosta de tocar, de ver ainda, né? Não podemos desmerecer esse público também, né, meu amigo? Eu falo muito que é uma característica nossa, né? A gente brinca assim, deixa eu ver, mas o nosso deixa eu ver é deixa eu pegar, né? A gente, Legal. Brinca assim, você quer ver com a mão, né? Não tem isso, deixa eu ver sua caneta, mas eu tenho que pegar sua caneta. Eu já tô vendo. Mão, né? Eu já tô vendo. Mas deixa eu ver ela, eu tenho que pegar, né? Então deixa eu pegar a sua caneta para eu entender como é que ela é. Tem muito isso mesmo, né? E aí a gente tem a percepção realmente, porque a compra na internet também, ela tem a vantagem e a desvantagem. Porque muitas vezes as pessoas colocam uma foto lá, a foto tá bonita, bem legal, o produto tá atraente. Só que quando chega não é aquilo que a gente viu, não é aquilo que a gente realmente estava buscando, né? Então isso é um empecilho e um ponto de melhoria para as vendas online. Eu não tenho a receita para melhorar esse processo. A insegurança nesse aspecto existe ainda, né? Sim, sim. Né? Principalmente se antigamente tinha muito aquela história, você comprava online, você comprava um computador, por exemplo, vinha lá um tijolo, vinha um pedaço de madeira. Hoje né? bem menos, né? Hoje bem menos, né? Só que infelizmente existe esse risco, existe comprar o gato por lebre, né? Então hoje, infelizmente, isso acontece e é um ponto de melhoria, né? Do marketing digital, dos negócios, né? Que estão nas redes sociais, que estão na internet. E o outro ponto também que a gente precisa ajustar um pouquinho aqui, que é a questão do frete, né? O frete muitas vezes ele acaba impactando. Se eu não me engano, hoje o maior motivo das pessoas abandonarem os carrinhos de compra na internet é por causa do frete. Então a pessoa pesquisa lá, eu quero comprar a caneta. Pesquisei a caneta Bic lá e tal, cheguei lá no momento de fechar a compra, digitei meu CEP lá e calculou o frete. O frete às vezes fica mais caro do que a caneta. Isso faz com que a pessoa abandone a compra, né? A gente chama isso de abandono de carrinho. Então, um dos maiores motivos é a questão do frete. O cara foca só no preço do produto e quando vai ver a questão do frete, ela desiste, né? Igual você citou. Porque o frete hoje é um dos fatores que mais impactam nas compras online. Ô, Denis, questão das compras online, questão da internet, você acha que um dia isso será... esses probleminhas, igual você falou, comprava um produto, chegava um tijolo, já foi resolvido. Menos, né? Menos problemas dessa natureza. Você acha que um dia a gente vai ter uma internet segura, informações sem fake news? Você acredita que esse dia vai chegar? Uma internet 100% sólida, segura? De falar em 100% eu acho difícil, sabe, Ângelo? Eu acho difícil, mas eu vejo o seguinte, a gente está caminhando cada vez mais para melhoria de processo, para automação, né? Então a gente vê assim, as principais empresas do mercado, elas estão muito preocupadas com essas questões logísticas, né? Então a gente pode falar assim, aqui em Nova Serrana tem, por exemplo, centros de coleta e entrega dos principais marketplaces, né? Dessas principais plataformas de venda de mercadoria. Então hoje elas estão se posicionando cada vez mais próximos dos consumidores para diminuir o custo logístico, que eu te falei que interfere muito na compra, né? E para diminuir o prazo de entrega, que é outro ponto também que peca muito. Então, o que as grandes empresas estão fazendo? Se posicionando em várias regiões do país, regiões estratégicas, de uma forma que elas atendam de forma mais rápida e mais barata o consumidor. Né? Então, porque hoje, quando você compra uma coisa, você quer receber ela rápido, né? Ninguém quer esperar lá 10, 15, 20 dias, né? Talvez a gente até desiste pelo prazo. Talvez a gente até se disponha a pagar mais caro para ir lá na loja comprar e já levar na hora, do que eu pagar mais barato e esperar. Então as empresas entendendo isso, elas estão se posicionando de forma estratégica, né? Como você pegar o mapa do Brasil. Aí as empresas fazem um mapeamento, aonde que está concentrado o meu maior público. Então eu coloco um CD ali, depois, eu vou colocar um outro CD ali, CD, eu vou me posicionando próximo dos meus locais de maiores compras, de maiores pedidos, de maior movimento. Aí quanto mais pedido eu tenho, mais rápido eu entrego, gera mais pedido. Né? Então é uma estratégia. Não tem nada a ver, mas seguro de carro, eu acho que é assim também. Eles contratam pessoas, seguro de carro.
lá na sua cidade, parece, né? Mas o senhor está muito antenado, está de parabéns. Nova Serrana contar com um profissional que tem se tornado cada vez mais referência no que faz e ajudar as pessoas, que é o mais importante, né? Você exerce essa profissão com prazer, né? Com alegria. E com certeza muita gente é grato, né? Pelo que você fez por elas nesses cursos. O curso seu vai além de ficar só empolgado naquele momento que você falou, né? Você dá trabalhos para as pessoas darem continuidade ao resultado do curso. Obrigado por participar. Muitas perguntas infundadas aqui, mas o Papo Máximo é para isso, né? Obrigado, meu amigo. Eu que te agradeço pelo convite. E é um máximo lá dos nossos treinamentos. A gente fala o seguinte, não existe pergunta boba. Existe perguntas infundadas. Existe a pergunta bobas. não feita. Né? Então, eu falo assim, ao longo da minha carreira, Ângelo, eu desenvolvi uma habilidade que eu chamo de arte de perguntar. Né? Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu pergunto demais. Então, se eu chegar aqui, eu falo, mas por que você está deixando isso aqui? Porque se eu não sei, eu vou perguntar. E para você pode ser uma pergunta infundada, mas para mim não. E aí eu vou aprender. Né? Igual eu falei, eu estou construindo. Eu não entendo. Eu chego lá, eu vejo uma coisa, mas o que isso aqui está fazendo aqui? Aí o cara me explicou, não, então agora eu sei o que você está fazendo aí. E eu vou adquirindo o quê? Conhecimento. Eu vou aprendendo. Depois, se eu chegar e tiver do meu jeito, eu vou saber o porquê que está fazendo, porquê que está naquele lugar. Né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Não existe a pergunta boba, né? Muitas vezes a gente fica com vergonha de perguntar, pensar, isso aqui é uma pergunta boba. Não, mas existe a sua curiosidade. Então, você sabe coisas que eu não sei, para eu aprender, como é que eu faço? Eu tenho que te perguntar. Né? Mas muito obrigado pelo convite. Né? Sempre que você precisar, estou à disposição. Obrigado, amigo. Vamos deixar aí o seu Instagram aí, suas redes sociais, para quem não teve a oportunidade de te conhecer, né? Conhecer um pouco da sua trajetória profissional. Dênio Benfica? Isso aí, é muito fácil de me achar. Então, lá no Instagram é @Dênio Benfica, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Então, tá lá, @Dênio Benfica ou então só Dênio Benfica. Vocês vão me achar. Acredito que só tenha eu aqui. Eu até propus para o Dênio usar desse espaço para compartilhar esses projetos, esse seu conhecimento, que é grande, para com o telespectador, com o ouvinte, trazer empresário para debater sobre esses assuntos aqui. Não é isso? E então, você está estudando nessa possibilidade. Aproveitando essa audiência que eu sei que é bem qualificada, que eu sei que ela é imensa, né? Então, para vocês que querem desenvolver a arte de liderar, ou se você conhece alguém que quer desenvolver essa arte de liderar, né, pode entrar em contato comigo, pode me chamar lá nas redes sociais, que dia 28 de janeiro e 4 de fevereiro a gente vai ter a 4ª turma do treinamento Arte de Liderar. Eu prometo que vai ser o melhor investimento que você vai fazer e vocês vão sair de lá transformados. Tenho certeza disso. Maravilha, gente. Obrigado pelo carinho. Para quem está nos acompanhando aí pela Rádio 98 FM, obrigado aí pela atenção. Para você que encaminhou a sua mensagem pelo WhatsApp, 32268898. Vou passar para o Deninho depois para ele estar respondendo essa turma. E a galera de Divinópolis, de toda a região que acompanha a gente, assiste pelo canal 13 aqui para Divinópolis, né? Para Divinópolis e 29 para Nova Serrana e demais cidades. Valeu pela atenção, um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!